Muito bem. Esse é o título, A Busca pela Felicidade. Vamos ao texto de hoje, que se encontra lá em Isaías capítulo 54, versículo 10. Abra sua Bíblia aí, Isaías 54, versículo 10. E a palavra de Deus vai nos dizer assim. 54, versículo 10. Pronto? Tudo certo? Podemos ler? A Bíblia diz assim: porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Olha que interessante, né? Bom, vamos ver esse texto em outras versões da Bíblia. Por exemplo, a nova versão da tradução da linguagem de hoje, que é uma versão mais contemplativa, mais para reflexiva, ela traduz esse texto da seguinte maneira, isso lá na linguagem de hoje, ok? Diz lá: as montanhas podem desaparecer, os montes podem se desfazer, mas o meu amor por você não acabará nunca. Oh, coisa linda, hein? Olha isso. E a minha aliança de paz com você nunca será quebrada. É isso que diz o Senhor, que tem amor por você. Essa é a versão, na nova tradução da linguagem de hoje. A nova versão internacional traduz o texto assim, ó: embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Esse é o Deus que eu e você servimos, né? É um Deus que nos ama, um Deus que se preocupa conosco. Aliás, esse Deus, ele te conhece muito bem, viu? Te conhece muito bem. Conhece você mais do que você mesmo se conhece. Mais do que você mesmo se conhece. A Bíblia fala que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Eu duvido se você saiba quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Nem o Zé, que tem menos que todo mundo, sabe. Nem os que têm pouquinho cabelo sabem, porque é impossível contar os fios, mas Deus sabe a quantidade até de fios que nós temos na cabeça. Olha o tamanho do conhecimento desse Deus por nós. Ele diz que mesmo conhecendo quem somos, né? Mesmo conhecendo quem somos pecadores, sabe, nos conhecendo o nosso íntimo, mesmo assim Ele nos ama, tem compaixão de nós, não vai remover a sua fidelidade para conosco, e nem será abalada a aliança de paz que Ele fez conosco. Bom, esse tema da felicidade é um tema sempre atual. Se esse sermão fosse pregado no século XVIII, ele faria sentido, como está sendo feito sentido hoje, porque a busca da felicidade sempre foi uma intensa, uma constante na humanidade, né? Quer ver? Ó, em 2005, a revista Super Interessante, em abril de 2005, trouxe um título de capa, o artigo de capa, que é A Ciência da Felicidade, escrita por Barbara Este, em 2005. E nesse artigo, ela fala sobre a busca da felicidade da seguinte maneira: a busca da felicidade é o combustível que move a humanidade. Olha aí. Ela que nos força a estudar, trabalhar, ter fé, construir casa, realizar coisas, juntar dinheiro, gastar dinheiro, fazer amigos, brigar, casar, separar, ter filhos e depois protegê-los. Ela dizendo, né? Ela continua dizendo: ela nos convence do que cada uma dessas conquistas é a coisa mais importante do mundo e nos dá disposição para lutar por elas. Se nós não tivéssemos esse anseio pela felicidade, nada disso nós teríamos vontade de conquistar. Aí ela diz mais, olha lá: mas tudo isso é ilusão. Na opinião dela, tudo isso é ilusão. A cada vitória surge uma nova necessidade, né? É um indivíduo que acha que a sua felicidade será quando ele tiver o carro do ano, até ele ter o carro do ano. Quando ele conquista o carro do ano, a satisfação dura pouco, até surgir um novo carro mais moderno, e ele acha que a sua felicidade vai estar naquele outro bem que ele ainda não possui. Por isso que ela diz que a felicidade a felicidade não, tudo isso é uma ilusão, porque a cada vitória surge uma nova
necessidade. Ela diz mais assim, ó: a felicidade é uma cenoura pendurada na vara de pescar amarrada no nosso corpo. Às vezes, com muito esforço, conseguimos dar uma mordidinha, mas a cenoura continua lá adiante, apetitosa, nos empurrando para frente. E ela diz: a felicidade é um truque da vida. Porque se você não tivesse a possibilidade de ser feliz, você nunca buscaria felicidade, então você não faria o que você faz. Você não teria vontade de se casar, ou de ficar solteiro, ou de trabalhar honestamente, ou de roubar, ou de sei lá o que for preciso, mas você nunca teria essa motivação. Por isso ela diz: a felicidade é um truque. Ela é como uma cenoura, né, na nossa frente. A gente corre atrás dela, mas a vara que sustenta a cenoura está amarrada no nosso corpo. Ela sempre vai estar um pouquinho adiante. Com muito esforço a gente consegue dar uma mordidinha, mas ela sempre está lá adiante, sempre nos motivando a buscá-la, né? A dar o passo à frente. Um psicólogo norte-americano chamado Martin Seligman, da Universidade de Pensilvânia, ele demonstrou que através das pesquisas que ele fez, que a busca da felicidade tem 3 pilares básicos. E quais são eles? Ele diz que o primeiro pilar para a busca da felicidade é o quê? Prazer. É claro, porque nós queremos ter prazer na vida, né? Ele fala também que o segundo pilar são pilares. Um mais forte que o outro, é verdade, mas são pilares que sustentam a busca pela felicidade. O primeiro é o prazer. O segundo é o engajamento. E o terceiro, tá aí, ó, é significado. Vai aparecer lá, significado. Muito bem. Veja o que ele diz. Veja o que ele diz acerca desses 3 pilares: prazer e engajamento, né? Se é um psicólogo, fez uma pesquisa, descobriu isso aqui. Então vamos ver o que ele diz acerca desses pilares. Ele diz assim, ó: prazer, você sabe o que é. Trata-se daquela sensação que costuma tomar nossos corpos quando dançamos uma boa música, ouvimos uma piada engraçada, conversamos com um bom amigo, fazemos sexo ou comemos chocolate. Isso é prazer. Ele diz mais: um jeito fácil de reconhecer se alguém está tendo prazer é procurar em seu rosto um sorriso e olhos brilhantes. Já engajamento, que é o segundo pilar, é a profundidade de envolvimento entre a pessoa e a sua vida. O prazer está na base da sensação. Agora o engajamento é você mergulhar nesse relacionamento e nesse envolvimento que você tem com as pessoas e com a sua própria vida. Ele diz mais: um sujeito engajado é aquele que está absorvido pelo que faz, que participa ativamente da vida. Esse é engajado. E finalmente, significado é a sensação de que a nossa vida faz parte de algo maior. Então vamos relembrar aqui o que ele falou? Isso aqui é uma maravilha para nós entendermos. Prazer está no campo das sensações, né? Quando você dança uma música, joga bola, quando você conversa com os amigos, enfim, quando você toma um sorvete, é fácil você descobrir quando a pessoa está numa sensação de prazer ou não. Só se eu olhar para ele e ver se está com um sorriso no rosto, com os olhos brilhando, aí você sabe que essa pessoa está tendo sensação de prazer. Agora, engajamento é você se envolver profundamente naquilo que você faz e nos relacionamentos com as pessoas que estão ao seu redor. E o significado? O que significa? São 3 pilares: prazer, engajamento e significado. E o significado é a sensação de que a nossa vida faz parte de algo muito maior ou mais importante. Muito bem. Geralmente, o problema é que geralmente, queridos, a humanidade escolhe o pilar mais fraquinho dos 3. Lembra dos 3? Prazer, engajamento e significado. O mais fraquinho dos 3 é o prazer. As pessoas buscam a felicidade baseada somente em sensações. Por exemplo, exato. Um jovem que quer ser feliz, ele é enganado por aquele que quer lhe vender um entorpecente, por exemplo, uma droga. Ele acha que ele vai ser feliz. Então, quando ele usa a droga, de fato traz aquela sensação de prazer. Mas depois o efeito vai embora
E o que fica? Fica vazio, sentimento de culpa, tristeza, abandono, solidão, derrota. O problema é você tentar buscar a felicidade somente baseado na sensação do prazer. Quer ver outra coisa? Quando o homem busca prazer somente no sexo, por exemplo. Não traz felicidade, só sensação. Só sensação. Ele diz que engajamento e significado são mais importantes do que o prazer. E o terceiro pilar da felicidade, o significado, é o jeito tradicional de alcançá-la através, segundo ele, da religião. Isso é interessante. Lembra que o que significa o pilar do significado, o que ele representa? Só há maneira de você encontrar significado na sua vida somente através da religião. E isso é um psicólogo que está dizendo que não tem nada a ver com a religião. E ele diz que há milênios, a humanidade encontra alento na crença de que cada um de nós faz parte de uma ordem maior. Olha o que ele diz. E nas pesquisas que se fazem por aí, foram demonstradas que as pessoas religiosas, elas, em média, né, se consideram, em média, mais felizes, têm menos depressão, menos ansiedade e suicidam-se menos. Isso é o que demonstra as pesquisas. Aqueles que têm uma forma de religião, que entende que sua vida faz parte de um todo maior e se engaja na busca de atender os anseios religiosos do seu coração, segundo ele, são mais felizes, têm menos depressão, menos ansiedade e suicidam-se menos. Deixa eu mostrar um exemplo aqui para vocês. Um exemplo de alguém que tentou buscar a felicidade da maneira errada. Esse exemplo está lá em João, capítulo 4, o Evangelho de João. Gostaria que você abrisse lá. Capítulo 4, versículo 6. Vamos ver aqui um exemplo de alguém que busca a felicidade, mas não a encontra. Por quê? Porque busca a felicidade somente pelo pilar mais frágil, que é o pilar das sensações, do prazer. Capítulo 4, versículo 6, ali nos é dito assim, não vai estar projetado, então eu vou pedir para que você abra sua Bíblia, no capítulo 4 de Evangelho de João, o versículo 6, que nos diz assim, 6 e 7. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Essa hora sexta aqui é meio-dia, viu? Meio-dia é a hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe: Jesus, dá-me de beber. Bom, quem era essa mulher samaritana? Bom, primeiro, diz a Bíblia que Jesus encontra-se com ela no poço de Jacó na hora sexta, meio-dia. Os historiadores dizem que as mulheres jamais iriam nesse horário, porque era o horário mais quente do dia. As mulheres iam em grupo no momento mais fresco do dia para buscar água. Em grupo, não sozinha. Ela foi sozinha e foi meio-dia. Isso aqui é significativo. Por que foi sozinha e por que foi meio-dia? Nós precisamos saber a resposta. Essa mulher encontra-se com Jesus e Jesus então pergunta para ela, quer dizer, pede para ela, me dê água a beber. Bom, segundo a tradição judaica, um rabino não pode se ver ou ser flagrado conversando com a mulher em público sozinho. Não pode. Pior ainda é quando essa mulher tem uma moralidade duvidosa. Quem era essa mulher? Bom, Jesus então começa a conversar com essa mulher e ela diz assim, olha, como você sendo judeu pede a mim, mulher samaritana, água para beber? É como se ela dissesse assim, que absurdo é esse? Não pode, você está indo contra a tradição. E Jesus diz para ela assim, olha, se você conhecesse aquele que te pede água, você pediria água para ele, ele te daria água da vida. E o texto continua
dizendo que aquela mulher assim, então Senhor, me dê dessa água. E Jesus então a provoca dizendo, vá e chame seu marido, chame o seu esposo. E aí eu te dou dessa água. E Jesus está fazendo uma clara provocação, claro, né? Uma clara provocação, porque Jesus sabia da vida daquela mulher. E ela abaixou a cabeça triste, envergonhada, e respondeu assim, Senhor, eu não tenho marido. Jesus olhou para ela e falou assim, respondeu muito bem, parabéns. Porque 5 você já teve, e o que tem agora não é teu. 5 maridos, você já pensou o que é isso? E o que tem agora não é teu. Você sabe como é que essa mulher era conhecida nos lugares onde ela vivia? De a destruidora de lares. Mulher imoral. Aí nós temos uma resposta. Nós temos uma resposta por que ela vai sozinha e não em grupo, como era o costume da época. E por que ela vai meio-dia e não no horário mais fresco? Porque se ela fosse no horário mais fresco, ela encontraria outras mulheres. É claro que essa mulher aqui, ela estava sendo marginalizada, ela estava sendo atacada, ela era xingada. Quando ela passava na rua, todo mundo começava a apontar o dedo e apontar os seus pecados. Ninguém queria ser amigo dessa mulher, ninguém queria. Só que é o seguinte, Jesus queria. Jesus ficou debaixo do sol, meio-dia, sol quente, escaldante, esperando para encontrar com essa mulher. O que é interessante nessa história é que nos diz lá que os discípulos todos foram comprar comida e deixaram Jesus sozinho. Afinal de contas, que quantidade de comida é essa que necessitava 12 apóstolos para comprar? Por que todos foram e deixaram Jesus sozinho? Você sabe por quê? Porque se tivesse um grupo de homens ali, e aquela mulher de longe avistasse o grupo, certamente ela daria meia volta e voltaria para casa, ou então ficaria escondida até que os homens fossem embora e ela continuasse a sua jornada para buscar água. E aí perderia o encontro. Como era um homem só, ela se sentiu mais motivada a se aproximar. Jesus fez questão que os seus discípulos o deixassem sozinho, justamente porque ele estava à espera daquela mulher. Todo mundo queria distância dela, e Jesus queria se aproximar. Mas você vê a situação dessa mulher? Onde que ela busca a felicidade dela? Onde que ela busca? Nos relacionamentos. 5 maridos ela já teve, o que tem agora não é dela. Busca a felicidade pelos relacionamentos. Gente, essa é a maneira mais frágil de você buscar a felicidade. Você já viu pessoas que quando acaba o relacionamento elas se matam? Tem muito caso assim, né? Quando a mulher trai o homem mata a mulher. Tem muito caso assim, não tem? São os crimes passionais. Tem muitos. Por quê? Porque se concentraram a felicidade no seu cônjuge. Tem pessoas que quando o cônjuge morre, ou por uma situação de doença, ou de maneira inesperada, entra em depressão. Sabe por quê? Porque a felicidade está no cônjuge. Só que essa maneira frágil de buscar felicidade. A nossa felicidade não pode se encontrar no nosso cônjuge, por mais que ele seja importante para nós. A fonte da nossa felicidade não pode ser nos relacionamentos. Essa é uma maneira frágil de obter a felicidade. Jesus queria ser amigo dessa mulher, né? E por quê? Por causa desse princípio aqui, ó. 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. E lá nos é dito assim, ó. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Deus vê o coração. Deus não olha para as situações externas que envolvem a vida dos seres humanos. Deus olha para dentro, para o íntimo, aquilo que não é perceptível. Deus vê as motivações além dos atos que as pessoas fazem. Então, por essa razão, aquela mulher com todo aquele estereótipo de mulher imoral, de mulher não desejada, de mulher que deveria ser marginalizada, Jesus queria se encontrar exatamente com elas. Por quê? Porque Jesus não vê como vê o homem. O homem vê somente o que está por fora, o perceptível, aquilo que se toca. E Jesus vê o que está por dentro.
te enxerga dentro do teu coração e vê exatamente a motivação da sua alma, independente da condição. Por isso, queridos amigos, não perca de vista o texto que nós lemos no início, de Isaías 54, verso 10. Não perca de vista, porque lá nos diz: as montanhas podem desaparecer, os montes podem se desfazer, mas o meu amor por você não acabará nunca. Você sabe o que significa isso aí? Você sabe o que significa? É mais fácil um monte desaparecer. Ô, gente, vai lá, tenta arrancar um monte do lugar para ver se você consegue. É mais fácil um monte desaparecer. As montanhas, olha, inclusive as montanhas aqui está no plural, não é um só. As montanhas desaparecer, os montes podem se desfazer, mas o amor por você não acaba nunca. Deixa eu dizer uma coisa para você, coloca uma coisa no teu coração. Deus não te ama porque você é uma pessoa boazinha, porque você é pessoa honesta, porque você é um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom vizinho. Não é por causa disso que Deus te ama. Se você é um bom marido, uma boa esposa, um bom vizinho, um homem honesto, uma mulher honesta, Deus vai te amar. Mas o dia que você deixar de ser uma pessoa honesta, o dia que você deixar de ser uma pessoa boa, o dia que você deixar de ser um vizinho bom, Deus vai te amar da mesma forma. Porque é mais fácil as montanhas desaparecer do que o amor de Deus diminuir por você. Isso é maravilhoso. Você sabe o que significa isso? Isso significa segurança emocional para mim. Porque a tendência do coração humano é: poxa, que miserável homem que sou, porque olha o que eu fiz, olha o meu pecado, olha o que eu falei, olha o que eu pensei. E aí a gente tende a pensar que Deus, por conta disso, nos ama menos. Escute o que eu estou dizendo. Escute o que eu estou dizendo. Se você estiver na igreja fazendo a vontade de Deus, Ele te ama. Se você abandonar Deus e ir para o mundo, fazer aquilo até que o diabo duvida, Deus te ama da mesma forma quando você estava na igreja. Nada que você faça de mal diminui o amor de Deus por você. E nada que você faça de bom aumenta o amor de Deus por você. Porque Deus te ama sempre na mesma medida. Não importa o que você faça. É mais fácil as montanhas desaparecer do que o amor de Deus se acabar e a aliança de paz ser quebrada. É isso que diz o Senhor, que tem amor por você. Não perca de vista. Parece que aquela mulher, querido, sofria de solidão, né? Tinha uma solidão muito grande, apesar de ter buscado a felicidade em vários relacionamentos. Isso explica por que ela foi para buscar água lá no poço sozinha, né? É assim, a nossa felicidade está intimamente relacionada com as nossas escolhas. O que você escolhe, naquilo que você escolhe, pode trazer a você felicidade ou pode te afastar dela. Então está intimamente relacionado com a sua escolha. Então permanece a pergunta: e o que é felicidade? O que é felicidade? Bom, deixa eu mostrar aqui algumas citações, alguns pensamentos, algumas frases acerca do que é felicidade. Bom, olha que frase legal. Ó. Felicidade não é uma estação a que chegamos, mas um meio de viajar. O que você acha dessa frase? Concorda com ela? Não é o destino final, mas a viagem. É isso. Isso é felicidade. Olha outro, ó. Esse homem aqui, ó, chamado Richard Carlson, disse: não existe caminho para a felicidade. O que é felicidade? É o próprio caminho. Enquanto você caminha, enquanto você está no processo, tudo aquilo, isso é felicidade. José Addison disse o seguinte, ó: os grandes fatores da felicidade na vida são... Quais são os grandes fatores da felicidade? Alguma coisa para fazer, alguma coisa para amar e alguma coisa para nos dar esperança. Tem gente que se concentra somente em alguma coisa para fazer e uma coisa para amar. Se esquece do terceiro, que é o mais importante. Alguma coisa para lhe dar esperança. Porque, afinal de contas, eu lhe pergunto, se você tem alguma coisa para fazer, alguma coisa para amar, e depois quando você envelhecer? E depois quando as pessoas que você ama não estarem mais ao seu redor? E quando você estiver à beira da morte? Eu lhe pergunto, o que lhe sobrará? E eu quero mostrar para vocês, nessa noite, que a felicidade descrita pela Bíblia
é radicalmente diferente do que pensamos. É radicalmente diferente. O homem mais sábio que já passou por essas terras disse certa vez: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. O que quer dizer isso aqui, queridos? Pobres em espírito. Bem, seja lá o que isso significa, Jesus não disse que bem-aventurado ou felizes, e porque a palavra ou a expressão bem-aventurado significa felizes, Jesus não disse que feliz é o rico. Jesus está dizendo que bem-aventurado ou feliz é o pobre. Porque a felicidade não está concentrada nas coisas externas, não. Nas coisas materiais, aquilo que você tem. Ah, eu consegui comprar minha casa, consegui comprar meu carro do ano, tem dinheiro no banco para viajar, e isso traz felicidade? As riquezas não satisfazem. Não plenamente. As riquezas, o dinheiro, ela traz sim sensações boas, né? Porque, cara, que legal você ter dinheiro para fazer uma boa viagem, né? Mas elas trazem sensações momentâneas, ela não traz sensação ou felicidade permanente. Aliás, a felicidade não tem nada a ver com o que está fora de nós. A felicidade está aqui, ó. Está aqui, ó, dentro de nós. A felicidade é muito mais do que um acumular de objetos e bens que você consegue conquistar com o seu próprio braço e com a sua própria força. A felicidade é um estado de espírito. É um estado de espírito. É você sentir-se feliz mesmo quando as coisas não estão boas nas suas circunstâncias. Olha para o verso que nós acabamos de ler aqui, ó. Felizes os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Agora, veja que qual é a razão? A razão que os faz felizes. Por que os pobres em espírito são felizes? A razão aí e o motivo, qual que é? O reino dos céus. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Eles são pobres de espírito, mas o que traz felicidade é que eles podem ser pobres em espírito aqui, mas a promessa é que o reino dos céus a eles pertencem. A eles pertence. Isso nos faz lembrar aquilo que Salomão, rei sábio, Salomão disse certa vez, né? Ele diz assim, ó: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, e também pôs a eternidade no coração do homem. Vamos pensar um pouquinho nessa frase? Olha só, tudo Deus fez formoso em seu devido tempo, mas pôs a eternidade no coração do homem. Que coisa extraordinária. Bom, você sabe que nós somos criados mortais. Nós somos mortais, né? E, claro, como nós somos mortais, não somos eternos. E se nós somos mortais e não somos eternos, e mesmo assim Deus criou no nosso coração a eternidade, pôs dentro de nós a eternidade, então existe um vazio dentro do coração do tamanho da eternidade. E eu pergunto, o que pode preencher um vazio desse tamanho? Dinheiro pode? Sexo pode? Drogas pode? Relacionamentos? Bens materiais? Se o tamanho do vazio que tem dentro do coração do homem é do tamanho da eternidade, somente alguém que seja eterno pode preencher esse vazio. Aliás, a Bíblia fala assim de Jesus, olha o que a Bíblia fala, Isaías 9, verso 6. Porque o menino se nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ou seja, somente Jesus pode preencher o vazio no coração do homem, porque o tamanho do vazio do coração do homem é do tamanho da eternidade. Somente alguém que é Pai da eternidade pode preencher tal vazio. Só encontramos a felicidade, amigos. Só encontramos em Jesus. É assim, ó. A busca pela felicidade é sempre um frenesi. Você sempre vai estar buscando. É aquela cenoura amarrada na vara de pescar e a vara amarrada no nosso corpo. Ela está um pouquinho à frente. Com muito esforço a gente consegue dar uma mordidinha, mas ela sempre vai estar lá, nos motivando a buscá-la. Mas quando você encontra Jesus, você toma
a cenoura nas mãos e a come por inteira. Ou seja, em Jesus a busca acaba. Em Jesus a busca acaba. A verdadeira felicidade está concentrada nas bênçãos, nas posses das bênçãos, na posse da intimidade, na posse da amizade, do companheirismo com aquele que é o abençoador. Não nas bênçãos, mas na companhia daquele que abençoa. E quem abençoa é Deus. Quem abençoa é Jesus. Ele é o Pai da eternidade. Para alcançar a felicidade não basta ter somente posses, não basta somente desfrutar das posses, não basta, não. O homem pode morar num palácio e não se deleitar nesse palácio. Ele pode ter domínio de um reino e não ter paz na alma. Ele pode. Por isso a Bíblia vai falar no Salmo 144, versículo 15: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz, não é isso que nós estamos falando? Felicidade? Para ser feliz, quem você tem que desejar ou ter como seu Senhor? Deus. Feliz é a nação e tem Deus como Senhor. E o Salmo 116, versículo 7: retorne ao seu descanso, a minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Retorne ao descanso, ou seja, descansa. Descansa, está cansado, está correndo atrás da felicidade, descansa, porque agora você encontrou a bondade de Deus. A verdadeira felicidade consiste em desfrutar da plenitude de Deus. Ele é o sol, ele é o escudo, ele é a herança, ele é a fonte, ele é a rocha, ele é a alegria, ele é a esperança, ele é tudo. E na minha e na sua vida. Não é o seu cônjuge. Então, Zé, não é a Andréia. Não é nem o Joãozinho. Andréia, não é o Zé. Não é o seu Lorde. Lu, a sua felicidade, por mais que você acha, não sou eu, viu? A fonte, pelo menos, né? E nem os seus filhos. Breno, não é a sua esposa. A fonte da nossa felicidade é Deus. É só Ele que plenamente nos satisfaz, plenamente satisfaz. Bom, então, perceba bem que a fonte da felicidade, ou o fundamento da felicidade, está no ser e não no ter. Então, permanece a pergunta: o que é felicidade? Bom, primeiro eu vou dizer o que não é a felicidade. A felicidade não significa pobreza financeira, porque a Bíblia fala lá: bem-aventurados os pobres em espírito. Isso não quer dizer pobreza financeira. O que significa pobreza financeira? Pobre de espírito, segundo Jesus disse. Porque ele falou: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas o que significa pobre em espírito? Não é pobreza financeira. Não é pobreza financeira. Certo? Francisco de Assis, você se lembra dele? Da história? Francisco de Assis foi o patrono daqueles que pensaram que renunciar às riquezas financeiras para viver na pobreza ou no monastério daria crédito ao homem diante de Deus. Você se lembra que Francisco de Assis, ele era um homem muito rico e renunciou toda a sua riqueza para viver na extrema pobreza, achando que encontraria a felicidade dessa maneira. Mas a pobreza em si não é um bem. A pobreza em si não é um bem, assim como a riqueza em si não é um mal. Eu vou repetir. A pobreza em si não é um bem, como a riqueza em si também não é um mal. Uma pessoa pode ser pobre financeiramente e não ser pobre de espírito. A pessoa pode ser pobre financeiramente e ainda ser a pessoa mais amargurada da vida, sempre reclamando, porque não tem nada. Então, queridos, a pobreza financeira pode ser o fruto da obra do diabo na vida da pessoa. Ou pode ser fruto da exploração nesse mundo tão capitalista que nós vivemos. Ou pode ser fruto da ganância.
da ganância, porque a pessoa quer dar o passo maior que a perna e acaba se empobrecendo. Ou pode ser fruto da preguiça, porque não trabalha. Pobreza em si não é um bem, assim como a riqueza em si não é um mal. Então, o que significa ser pobre de espírito? Não tem nada a ver com pobreza financeira. Uhum. Você quer ler no microfone para o pessoal de casa ouvir? Ellen White interpreta a pobreza de espírito da seguinte forma: a pobreza de espírito como a consciência da própria insuficiência e a necessidade da dependência total de Deus. Para ela, ser pobre de espírito é reconhecer a própria condição de pecador e a necessidade de um Salvador, levando a uma atitude de humildade e submissão diante de Deus. Obrigado. Até eu vou pedir para você me mandar esse texto, porque eu vou incorporar esse texto aqui na minha meditação. E nós vamos chegar na conclusão. Você vai ver, presta atenção na conclusão, porque nós vamos chegar exatamente nessas palavras. Então, pobreza ou pobre de espírito não significa pobreza financeira. Também não significa ter uma vida espiritual pobre. O que quis Jesus dizer com pobre em espírito? Será que é uma pessoa espiritualmente pobre? Claro que não. Jesus não está elogiando aqui a espiritualidade pobre dos seus discípulos, descuidados com a vida espiritual, pessoas que não levam a sério a religião, não levam a sério a oração, a comunhão, a vida com Deus. Essas pessoas que têm uma vida espiritual pobre não é elogiada por Cristo. Isso, na verdade, é uma tragédia sem tamanho. Viver uma vida descuidada espiritualmente é viver uma tragédia. Jesus não está tendo em mente a pobreza espiritual. Não é isso. Jesus condenou a igreja de Laodiceia quando disse assim, sei que tu és pobre, miserável, cego e nu. Jesus não está dizendo ou relacionando a pobreza espiritual com a bem-aventurança relacionada aos pobres de espírito. O que é ser pobre de espírito? Não é ser pobre espiritualmente, não é ser desleixado espiritualmente, nada disso, nada mais longe do que da realidade. Também não significa pobreza de autoestima. Jesus está falando aqui que as pessoas que pensam menos de si são mais felizes. Não, a autoestima baixa não é um bem, mas é um mal. É um mal. O que mais? Também não significa timidez ou fraqueza. Essas características não são virtudes, timidez e fraquezas. São males que devem ser combatidos e devem ser vencidos na nossa vida. Nós não podemos ser tímidos, nós não podemos ser fracos, nós não podemos ser medrosos, nós precisamos ser corajosos. Tem muitos textos na Bíblia dizendo assim, sede forte e corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo. Então, o que significa ser pobre de espírito, né? Bom, deixa eu mostrar para você algumas ideias. Ser pobre de espírito é a base para as outras virtudes. Por quê, pastor? Bom, a primeira bem-aventurança que o Senhor Jesus cita aqui no capítulo 5 de Mateus é o primeiro degrau da escada. Imagina uma escada que você tem que subir degrau por degrau até encontrar a vontade absoluta de Deus. A primeira bem-aventurança é o degrau da escada. E ela é a primeira. Bem-aventurado dos pobres em espírito é a primeira bem-aventurança. Jesus abre as bem-aventuranças dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito. Então, o primeiro degrau na escada para você chegar até a vontade de Deus. Por exemplo, Jesus também diz, bem-aventurados os puros de coração. Você lembra? Porque verão a Deus. Se Jesus começasse com a pureza de coração, não haveria esperança nenhuma para nós. Não haveria. Primeiro precisamos estar vazios para depois sermos cheios. Para você encontrar a pureza de coração, você precisa primeiro identificar a falta de pureza que há dentro de você e dentro de mim.
Essa é a condição básica. É você saber que você não está cheio, está vazio. E aí, tendo plena consciência de que você está vazio, você busca se encher com a presença de Deus. Não podemos ser cheios de Deus enquanto não formos esvaziados de nós mesmos. Não. Por isso, bem-aventurados os pobres de espírito, amigos, é a virtude, é a raiz, melhor dizendo, é a raiz de todas as virtudes, é a que dá condição para os outros frutos que nós podemos demonstrar na nossa vida. Um pobre de espírito, ele é bem capaz de chorar pelos seus pecados. Um pobre de espírito, ele se joga diante de Deus porque reconhece que não tem méritos nenhum diante de Deus. Ele jamais sentirá fome e sede de justiça, a não ser que saiba que carece totalmente da graça. Um pobre de espírito, ele é o último a gabar-se de si mesmo. Um pobre em espírito, ele reconhece que sem Deus ele não é nada nessa vida. Ser pobre de espírito é reconhecer nossa total dependência de Deus. Inclusive, as palavras gregas, né? Eu gosto muito de estudar a língua original da Bíblia, porque ela traz assim algumas verdades que para o mero leitor superficial ele não consegue captar. Por exemplo, no grego há duas palavras que designam a pobreza. Duas palavras, que é traduzida por pobreza. Duas palavras. A primeira é penikros. A palavra penikros é o homem que tem que trabalhar para ganhar a vida. Ele não tem aquilo que os homens ricos têm. Ele tem que trabalhar para ganhar a vida. Então ele luta. Ele é um pobre. Ele não tem dinheiro para viajar. Ele não tem uma casa, uma mansão. Ele não tem iate. Ele não tem o carro do mano. Ele tem o suficiente para sobreviver, mas não lhe falta nada. Essa é a palavra penikros. A palavra penikros designa um homem que não tem poder aquisitivo, mas trabalha duro para sobreviver. Não falta nada, mas também não sobra nada. Essa é a palavra penikros. Aí, o grego tem outra palavra para a pobreza, que é a palavra tokos. A palavra tokros descreve a pobreza absoluta. Aquele que está afundado absolutamente na miséria. Ele não tem nem o que comer por dias. É um homem que está em pele e osso porque não tem recurso algum para satisfazer as suas necessidades mais básicas. Quando está falando de pobreza absoluta, miséria absoluta, a palavra grega é a palavra tokos, não a palavra penikros. A palavra penikros é alguém que é pobre, mas tem trabalho, consegue sobreviver. Não tem os luxos, não sobra nada, mas também não falta nada. A palavra tokos, ela descreve a pobreza absoluta. E adivinha qual é a palavra que Jesus está usando quando fala bem-aventurados os pobres de espírito? Exatamente a palavra tokos, aquela que descreve a pobreza absoluta e aquele que está aprofundado na miséria. Ser pobre, queridos, é agir como o publicano. E como o publicano reagiu? Lembra que Jesus contou uma parábola que o fariseu e o publicano subiram ao templo para orar? E o fariseu, ele se orgulhava dizendo: Senhor, te dou graça porque não sou como os demais homens. Eu não sou como esse publicano, apontando para o publicano, porque eu dou o dízimo de tudo que tenho, eu jejuo tantas vezes por dia, eu faço as minhas orações e tal. E ele foi se exaltando. O pobre publicano nem ousava olhar para o céu, mas batia no peito e dizia: Senhor, compadece de mim, que sou um pecador. E Jesus disse: esse homem saiu do templo da presença de Deus justificado, e não o fariseu. John Calvino, um grande reformador, diz assim: só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus é pobre de espírito.
Olha que interessante, né? Olha o que Moisés diz. Moisés diz assim, ó: Senhor, quem sou eu? Não sei nem falar. Olha o que Isaías diz: ai de mim, estou perdido. Quando Isaías olhou para Deus no seu tempo, quando Deus apareceu para ele: eu sou um homem perdido, sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Quem sou eu? Estou perdido. Pedro, quando entendeu quem era Jesus, disse assim, ó: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Paulo: miserável homem que sou. Por isso, queridos, ser pobre de espírito é a nossa verdadeira riqueza. A riqueza de Cristo só pode ser apropriada pelos pobres de espírito. Aqueles que pensam que se pudessem encher suas contas bancárias com ouro seriam ricos, né? Mas aqueles que são pobres de espíritos, esse é que é de fato ricos. Sabe por quê? Porque aqueles que enchem as suas contas bancárias de ouro, se não buscar a Deus para a salvação da sua alma, o ouro não irá lhe salvar. Eu lembro de Mário Covas. Lembra de Mário Covas? Mário Covas foi governador de São Paulo. Eu lembro daquele homem, um imponente, um homem forte, falava muito bem diante de grandes públicos, diante das câmeras. Esse homem foi acometido de um câncer. Homem rico, influente, governador de São Paulo. Só que o câncer não tinha cura. Por mais que ele tinha dinheiro, por mais que ele tinha influência, isso nada lhe ajudou. Eu vi aquele homem quando ia para a frente das câmeras, quando ele ia dar uma coletiva de imprensa, ele ia de terno e gravata, todo imponente, bonito. Eu lembro disso como se fosse hoje. A última entrevista que esse homem deu foi no hospital. Ele estava vestido jaleco. Sabe aquele jaleco que coloca? Quem é enfermeiro sabe disso. Aquele pano branco, coloca e amarra assim nas costas. Ele estava com aquele pano e ele chorava que nem criança diante das câmeras. Nenhum dinheiro no mundo pode comprar a salvação do homem. Nenhum. Mas o pobre de espírito, que sente a sua necessidade de Deus e busca ser rico em Deus, esse homem vai andar sobre ouro na cidade de Deus. O ouro vai ser material debaixo das plantas dos seus pés. Ser pobre de espírito é a nossa verdadeira riqueza. Ah, queridos, quão pobres são aqueles que pensam que são ricos, né? Quão pobres são aqueles que pensam que são ricos. Você lembra de Michael Jackson? O rei do pop, homem rico. Neverland era um parque de diversão que ele tinha só para ele. Eu me lembro de uma filmagem. Que ele fez, de um vídeo, que ele estava lá, Michael Jackson, estava lá Macaulay Culkin, lembra me deixaram para trás? Esqueceram de mim, aquele garotinho, Macaulay Culkin, estava uma outra menina lá, os três, naquele parque gigantesco, só os três, brincando. Michael Jackson, um homem já feito, 40 e tantos anos, lá brincando com as crianças. 50 anos morreu. Com 50 anos morreu. Pobre homem rico, né? Nunca foi feliz na vida. Michael Jackson nunca foi feliz na vida. O rosto dele, desfigurado por tantas cirurgias plásticas, demonstra a veracidade do que eu estou falando para vocês. Por isso Jesus disse para a igreja de Laodiceia: você é pobre, miserável, cego e nu. Jesus disse para a igreja de Laodiceia: você é pobre, miserável, cego e nu. Mas quando ele fala para a igreja de Esmirna, Jesus disse assim, ó: essas são as palavras daquele que é o primeiro e último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Você percebeu que
Eu falei para vocês, adverti, que ia demonstrar que a verdadeira felicidade é algo radicalmente diferente do que a gente pensa. Não tem nada a ver com a riqueza desse mundo. Por que devemos ser pobres de espírito, irmão? Sabe por quê? Porque a pobreza de espírito é a joia que todo cristão deveria usar. Primeiro o homem se torna pobre em espírito, depois Deus o enche da sua graça. Primeiro o homem se torna pobre em espírito, carente de Deus, necessitado de Deus, abomina-se a si próprio por causa da sua condição pecaminosa, por ver que ele não é o que ele não é tão bom como ele acha que é, porque ele sabe que depende da graça de Deus. Quando ele sente a sua nulidade, quando ele sente a sua pobreza, quando ele sente o seu desamparo, aí ele se torna apto para ser cheio da graça de Deus. Então Deus o enche com a sua graça. Enquanto você não for pobre de espírito, jamais Cristo vai ser precioso para você. Olha aqui, quem é que sente? Presta atenção. Quem é que sente? Ou quem é que aprecia mais a comida? O saciado? Aquele, imagina, você vai você come bastante coisa boa, mas boa mesmo. Aí você não aguenta mais comer nada, não entra mais nada sólido, só líquido. Você está cheio. Aí de repente alguém lhe convida para um banquete. Você vai lá, uma mesa cheia, farta de comida, de tudo daquilo que você gosta, tudo que é apetitoso. Você cheio. Você ainda assim você gostaria de comer aquela comida? Ou você conseguiria comer aquela comida? Quem é que aprecia mais a comida? O faminto ou o saciado? Enquanto você não for pobre de espírito, jamais Cristo vai ser precioso para você. Por quê? Porque você encontrou algum tipo de satisfação fora de Cristo. E Cristo não vai ser precioso. Cristo vai ser somente uma figura religiosa pregada pelas pessoas que estão aí fora. Enquanto não enxergar a feiura do seu pecado, meu amigo, jamais você vai desejar o perdão e a graça de Cristo. Essa que é a grande realidade. Enquanto você não for pobre de espírito, você não estará pronto para receber a graça de Deus. Essa é uma verdade absoluta. Enquanto você não for pobre de espírito, você não poderá ir para o céu. Essa é uma verdade absoluta. O reino de Deus pertence aos pobres de espírito. A porta do céu é estreita. É estreita. E aqueles que se consideram grandes não cabem na porta. Não entra por ela. Somente o pobre de espírito, que não tem nada para carregar, consegue entrar pela porta estreita e recebe a riqueza de Cristo. Eu me lembro de Jó. Lembra que Jó era um homem rico? Lembra? Jó, o homem mais rico do Oriente, mas perdeu tudo num dia só. Lembra disso? Perdeu não somente os filhos, a riqueza, até a saúde. Perdeu a saúde. E ele disse: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quanto mais graça ele tem, mais humilde ele se torna. Vou repetir. Quanto mais graça ele tem, mais humilde ele se torna. Porque se considera devedor. Quem mais recebe graça, mais humilde se torna. Porque entende que está em dívida para com Deus. Se considera um devedor. Você conhece esse homem aqui, né? Esse aqui é o ator, famoso ator, né? Flávio Migliaccio. Esse homem foi encontrado morto no seu sítio na cidade de Rio Bonito, no Rio de Janeiro. E ele se matou. E ele, antes de se matar, ele escreve uma carta. E a carta foi titulada A Humanidade Não Deu Certo. E a carta é essa aqui, ó. Está aqui a carta dela. Talvez você não vai conseguir ler. Se você chegar perto, você consegue ler. Mas eu coloquei a carta aqui, ó. O que está escrito aqui está aqui, ó, só para você entender. Me desculpem, mas não deu mais. A velhice nesse país é um caos, como tudo aqui. A humanidade não deu certo. Eu tive a impressão que foram 85 anos jogados fora, num país como este. E com esse tipo de gente que acabei encontrando. Cuide das crianças de hoje. Assinado, Flávio. Prestígio,
dinheiro, fama, nem sempre são sinônimos de felicidade. O Santo Agostinho tem uma frase dele que é bem característica desse estudo que nós estamos fazendo. Ele diz assim, ó, o pensar em ti, em Deus, toca tão profundamente que não posso me contentar até que louve a ti, porque tu nos fizeste e o nosso coração encontra paz somente ao descansar em ti. É a busca incessante do ser humano. Aí, João, é agora. É a busca incessante do ser humano. Você nunca vai encontrar felicidade em outra coisa a não ser em Deus. Entenda isso definitivamente. Entenda isso. O Salmo 42, versículo 1 e 2 nos diz: uma corça anseia pelas águas correntes. A minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Você entende o que eu estou dizendo? Veja, assim como a corça suspira pelas correntes das águas. Ou seja, assim como o sedento que está a ponto de morrer de sede almeja por um copo de água fria, assim minha alma, Senhor, almeja a ti e tem sede de ti, como uma terra seca. Olha o Salmo 63, verso 1. Ó Deus, tu és o meu Deus, e eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água. Querido amigo, querida amiga, você que está em casa me ouvindo, e você que está aqui na igreja, talvez você tenha tentado ser feliz do seu jeito, e nada conseguiu, a não ser decepção. Buscou felicidade nos relacionamentos, somente para descobrir que as pessoas, além de decepcionar, de frustrar, ainda magoam e machucam. Buscou no dinheiro, descobriu que é insuficiente. O dinheiro pode trazer coisas boas e boas sensações, mas não traz a felicidade de maneira permanente, não. Buscou felicidade na fuga? Também não. Não, fugir não dá. Uma alma atormentada, uma alma atormentada é atormentada, independentemente da geografia. Onde quer que você vá, a sua alma continuará atormentada. Não adianta fugir. Entenda. Você e eu fomos feitos para nos satisfazer somente em Deus. Entenda isso. Mais cedo ou mais tarde você vai acabar descobrindo isso. Mais cedo ou mais tarde. Quando Deus quis criar os peixes, lá na criação, Ele falou à água, não foi? Que a água produza peixes. Quando Deus quis falar com o homem, Ele falou à terra. Quer dizer, Ele tirou da terra, mas falou de si mesmo, né? Ele falou assim, ó. Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a semelhança. Então Ele falou os três, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Ele quis criar os peixes, Ele falou ao mar, ou às águas. Mas quando Ele quis criar o homem, Ele falou consigo mesmo: façamos o homem. Quando você tira o peixe da água, o que acontece com o peixe? E quando você tira o homem de Deus, o que acontece com ele? A pergunta é, querido e amigo e amiga, a pergunta é: quando é que nós vamos reconhecer isso? Quando é que a gente vai parar de dar murro em ponta de faca? Quando é que a gente vai parar de buscar felicidade nos recursos dessa vida? No dinheiro que está no nosso bolso, nas conquistas que nós conseguimos com muita dificuldade conseguir? Quando é que nós vamos parar de buscar felicidade justamente naquilo que nos frustra? Busca felicidade em Deus. Satisfaça em Deus. É só nele. Fora dele,
não há nenhuma felicidade. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que entender isso. Quantos nessa noite gostariam de dizer assim: Senhor, me perdoe. Me perdoe porque muitas vezes eu tenho tentado ser feliz da minha maneira, buscando felicidade em outras coisas, naquilo que está ao meu redor e ao meu alcance. Senhor, me ajuda a ser feliz de fato, porque hoje eu entendo que a minha felicidade somente está em Ti. Quantos nessa noite gostariam de dizer isso para Jesus? Amém. E você em casa? Você que está em casa, onde é que você tem buscado a sua felicidade? Me diga. A sua felicidade está a um palmo de distância, pelo menos 2 palmos de distância, que é a distância dos seus joelhos ao chão. Essa é a distância que você está da sua felicidade, ou seja, da sua comunhão real com Deus. A pergunta é: você tem buscado felicidade em outro lugar? Você tem buscado felicidade no dinheiro, nos relacionamentos, no sexo, na droga, nas bebidas, nas conquistas? Onde é que você tem buscado felicidade? Será que porventura você não entendeu ainda que por mais que você busque felicidade nessas coisas, você só está se afundando? Está somente se afundando nesse mar. Quando você chegar no fundo do poço, você vai entender que tudo isso só se serviu para te empurrar mais para baixo. Quando você chegar no fundo do poço, você vai entender que nada disso foi suficiente para te trazer felicidade. Irmãos, na minha cidade tem uma senhora que está terminando a vida dela, mas de uma maneira mais triste possível. Na sua juventude era uma linda mulher. Pensa numa mulher linda, extraordinária, bonita, corpo bonito, cabelo bonito, face bonita, tudo bonito. Ela saiu da nossa cidade, veio para a capital, e aí ela começou a prostituir-se. Usava o seu corpo para ganhar dinheiro, e ganhou muito dinheiro. Ganhou muito dinheiro. Viveu assim, regaladamente. Mandou dinheiro para lá, comprou terra lá, inclusive casa. Hoje essa mulher vive sozinha há pelo menos uns 6, 7 anos, vegetando na cama. Vegetando na cama. Não tem esposo para cuidar dela. Por quê? Porque quando você chegar lá no fundo do poço, você vai entender que tudo que você buscou de feliz para alcançar a felicidade serviu somente para te empurrar mais para baixo ainda. O que você está esperando para entender que a sua felicidade está em Deus? Deus espera que você tome a sua decisão. Você que está aí me ouvindo em casa, tome a sua decisão. Tome a sua decisão de colocar seu joelho no chão e buscar a Deus com mais frequência do que você tem feito até agora. Quem sabe você poderia ler a Bíblia com mais frequência do que você tem feito agora. Você poderia buscar a Deus na sua casa, na igreja. Se você fizer assim, querido amigo, querida amiga, eu te garanto que a sua busca por felicidade vai acabar, porque o seu coração vai se preencher de Jesus Cristo. Porque dentro do teu coração há um vazio do tamanho da eternidade, e somente aquele que é Pai da eternidade pode preenchê-lo. Entregue sua vida a Jesus, porque eu entreguei a minha vida aqui, e aqueles que aqui estão entregaram a sua vida a Jesus todos os dias. Não é hoje somente, mas amanhã eu preciso fazer a mesma entrega. Depois de amanhã eu preciso repetir novamente, todos os dias, cada segundo, de entregar a minha vida a Cristo, viver perto dele, ser íntimo dele, falar com ele, ser para mim o meu confidente, o meu conselheiro. Se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai encontrar aquilo que mais almeja a sua alma, que é a felicidade. E que a graça do Senhor Jesus te alcance.